Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, ele aí de volta, professor Laurence na área. Gente, para fazer o desfecho, né? Matemática B, agora o tema ainda circunferência, então você já viu tudo, né? Desde, por exemplo, um comprimento de uma circunferência, os elementos, né? Raio, diâmetro, relação entre eles, inclusive os ângulos. Bom, para fazer o desfecho para a aula de hoje, nós temos, por exemplo, os problemas, tá? Os problemas. Então, só revisando bem rápido, gente, a questão então de uma circunferência, tá? Então, o que vai ser necessário para a nossa aula de hoje, nesse tema ainda chamado de circunferência? Bom, cara, na circunferência, você tem, por exemplo, no desenho ali, que é lá, aquele círculo, aquele algo redondo, né? Então você tem, por exemplo, aqui um raio de uma circunferência, raio, distância do centro até a circunferência, aqui ó, esse R chamado então de raio. Bom, beleza. Agora, caso você queira, gente, na circunferência determinar o comprimento dela, então o comprimento dessa circunferência, chamado de C de comprimento, é o 2π multiplicado por R, comprimento 2π multiplicado por R. Lembrando, a letra C é chamada então de comprimento. Que, claro, eu tinha falado para vocês que você poderia trocar essa fórmula ao invés de 2R por diâmetro, também dá certo. Bom, vimos também, pessoal, nessas aulas anteriores, a questão dos ângulos centrais e ângulos inscritos, né? Então, por exemplo, quando você tem, por exemplo, dois raios aqui, ó, raio com raio, você tem um ângulo formado aqui no centro, chamado de alfa, que é o ângulo central, né? E temos também, pessoal, quando esse ângulo central está determinando, né, ou correspondendo ao arco, por exemplo, AB, você pode, por exemplo, criar um outro ângulo aqui em cima chamado de beta, né? Esse ângulo beta era chamado de ângulo inscrito. Ângulo central está no centro, ângulo inscrito está na circunferência. E se eles estiverem enxergando o mesmo arco, correspondente ao mesmo arco AB, você pode então concluir que esse alfa, que é o ângulo central, sempre vai ser equivalente ao dobro do ângulo inscrito, tá? O ângulo central sempre o dobro do inscrito. Então, com essa breve conclusão que você aprendeu, você viu nas aulas anteriores, que tal agora resolver então alguns exercícios, alguns problemas relacionados com circunferências, tá? Então agora observe nessa primeira figura aqui, na nossa tela, nas circunferências de centro, por exemplo, A e B. Então você tem, por exemplo, o centro A e tem, por exemplo, o centro B. Os raios são do maior 9 centímetros e do menor 6 centímetros, respectivamente. E a distância entre os centros, então a distância entre os centros seriam, por exemplo, esta medida, por exemplo, AB, né? A distância entre o centro é equivalente a 25 centímetros. A pergunta da questão é a seguinte: qual é a distância CD? Quanto é que vale, pessoal, esta medida aqui, ó? Quanto é que vale a medida CD entre os pontos de tangência na figura a seguir? Bom, então nós temos um problema aí de circunferência, são duas circunferências, né? E, por exemplo, a questão de retas tangentes. A questão de retas tangentes. Então vamos fazer a figurinha para você entender um pouco melhor dessa questão. Então aqui nós temos, por exemplo, uma retinha aqui, beleza? Bom, nessa reta nós temos uma circunferência na parte de cima, um pouco maior, uma circunferência um pouco maiorzinha aqui na parte de cima, beleza? E nós temos na parte aqui de baixo uma circunferência um pouco menor, né? Um pouquinho menor. Então aqui você tem, por exemplo, uma circunferência menor, ambas tangenciando aquela reta, né? Aquele segmento. E nós temos, por exemplo, os centros. Então, por exemplo, aqui ó, o centro, por exemplo, é de ponto A, e aqui, por exemplo, um centro de ponto B. Centro de ponto A, centro de ponto B. Legal. Então, vejam que essas duas circunferências são tangentes. Então, por exemplo, aqui você vai ter um raio que é perpendicular à reta tangente. Lembrou? Aqui você vai ter também um raio que é perpendicular à reta tangente. Perpendicular, lembre-se, formar 90 graus. Formar 90 graus. E, por exemplo, esses dois centros, se você for fazer a ligação aqui, ó. Então, se você for fazer a ligação dos dois centros, ligando os dois centros, vai interceptar bem esse ponto, tá? Esse ponto, segundo a figura para nós, é o ponto E. Bom, então esse é o esboço da questão, né? Então, faltou só, por exemplo, citar que esse é o ponto, por exemplo, C, e aqui, por exemplo, é o pontinho de inicial D maiúsculo. Pergunta da questão, de acordo com esse esboço,
Quanto que vale essa distância do ponto C até o ponto D, que ele chama os pontos de tangência, né? Os pontinhos de tangência. Bom, as informações, pessoal, da questão, elas são as seguintes. Vamos pensar aqui, gente, informação da questão. Ele diz para nós que a distância entre os centros é equivalente a 25 centímetros, tá? Então, distâncias dos centros. Então, por exemplo, o segmento A até, por exemplo, o B, segundo a questão, você tem, por exemplo, o 25 centímetros. Né? Nós temos também aqui como dica é que o raio da circunferência maior, chamar então de RA aqui, ó, raio da circunferência maior, que é ó, a circunferência A, você coloca 9 centímetros, e por exemplo, o raio de quem? O raio da B é equivalente a 6 centímetros, né? Então, raio da B, R de B, é equivalente, por exemplo, a 6 centímetros. Então, eis um esboço para vocês imaginarem como é a questão agora no formato de desenho, tá? Então, eu tenho esse costume e sugiro para vocês figurinhas, né? Quando você faz a figura, o desenho, tudo fica mais claro e mais simples de você, então, entender. Bom, então a ideia aqui, gente, é você fazer o seguinte. A ideia, por exemplo, é encontrar quanto que mede o segmento CD. Essa medida que sai do ponto C até o ponto D, que são os pontos de tangência. Os pontos de tangência. Gente, uma estratégia legal de você resolver essa questão, sabe qual é? É uma ideia de você fazer uma translação. O que é uma translação, gente? É você deslocar a figura. Tá? Então, se você fazer a observação aqui, gente, nós temos aqui um triângulo, né? E você pode subir esse triângulo aqui. Ó. Então, vejam que você tem um triângulo, por exemplo, aqui, que eu estou apontando para vocês. E aqui você tem outro triângulo, tá vendo? São dois triângulos, um grandão e o semelhante dele aqui embaixo. Então, se você subir, gente, esse triângulo aqui, ó, subindo o triângulo, fazendo uma translação nele, o que acontece? Então, você pode até, inclusive, não só subir, pode descer, né? Tanto faz. Mas eu vou subir o triângulo aqui, ó. Quando você sobe o triângulo, subindo, só que eu vou subir ele, pessoal, esse triângulo, digamos que com essa distância aqui, ó. Se a distância, por exemplo, é um número, nós temos aqui o valor, então, de 9, e, por exemplo, aqui o número 6, né? 9 e o valor, então, de 6. Então eu vou subir agora, pegar essa figura e subir 6 unidades. Subir 6 unidades. É uma translação. Olha como a figura vai ficar, gente. Então, subindo 6 unidades, você vai ter, então, esse triângulo. Observem aqui, pessoal, um triângulo retângulo. Então, de novo, nós tínhamos a figura, eu subi 6, né? Quando você sobe 6, vamos agora às medidas. Você entende que essa medida, que era o valor então de 25, ele permanece quando você sobe 25? Então aqui no triângulo retângulo, aqui você continua com a medida 25 centímetros. Que legal, né? Depois, essa outra medida, observem, é a medida do raio, que era 9, e nós subimos 6, né? Então quando você sobe 6, 9, mais o valor então de 6, você vai ter, por exemplo, esta medida equivalente a 15 centímetros. E novamente nós temos aqui, gente, essa medida que eu quero encontrar, né? Que é a medida chamada então de CD. Então é uma questão de uma translação. É você criar umas figuras e, olha, um triângulo retângulo ele apareceu. Né? Então no triângulo retângulo que apareceu, você vai fazer a aplicação de um teorema de Pitágoras. Então, segundo Pitágoras, hipotenusa elevada ao quadrado vai ser equivalente a 15 quadrado mais o valor do CD, que é a questão que eu quero encontrar, né? CD elevado ao quadrado. Bom, 25 elevado ao quadrado, 625, que vai ser igual a 15 ao quadrado, 225, mais o valor, então, do CD elevado ao quadrado, né? Então, passa para cá o 225 agora negativo, 625 menos o valor de 225, que vai ser equivalente a CD elevado ao quadrado. 625 menos 225 é 400. Ah, ficou um valor então agora fácil do quê? De calcular, por exemplo, a raiz quadrada, né? Então ficou CD ao quadrado equivalente a 400. Calculando a raiz quadrada de 400, o segmento CD, ele vai ser equivalente, 400 na raiz quadrada é equivalente a 20. Qual é a unidade? Nós estamos falando em centímetros. Então essa medida, essa distância, né, do ponto C até o D é equivalente a 20 centímetros. Lembre-se, pelo teorema de Pitágoras nas aulas anteriores, esse triângulo azulzinho ele é pitagórico. Lembra do 3, 4, 5? Só que um 3, 4, 5,
multiplicado por 5. 5 vezes 5, 25, 3 vezes 5, 15 e 4 vezes 5 é o valor de 20. Então você poderia ter aquela noção das aulas anteriores daquele triângulo pitagórico 3, 4, 5 direto. Para quê? Para encontrar uma resposta notável. Uma resposta notável. Entendido? Legal, né? Então agora que você tem, né, em mãos toda essa ferramenta matemática de circunferências com posições relativas, né, a gente consegue resolver, né, de acordo aí com essas técnicas matemáticas esse tipo de questão. Que legal! Essa questão ela é bem bacana, tá? É bem legal de ter essa visão geométrica bem trabalhada e apurada. Bom, vamos ao próximo caso aqui, gente. No próximo caso, agora nós temos uma questão envolvendo o quê? Ângulo central, ângulo inscrito numa circunferência, que foi, né, citado para vocês no comecinho da aula de hoje. Então considere uma circunferência de centro O, e os pontos, por exemplo, ABC, que estão, por exemplo, todos na circunferência. Calcule as medidas ou a medida do ângulo alfa, considerando as medidas indicadas. Então nós temos uma circunferência, tá? Então nessa questão foi fornecido para nós uma figura. Na circunferência aqui da questão, gente, o que nós temos aqui? Centro da circunferência, então fazendo o desenho para vocês para ficar mais claro, né? Então aqui você tem o centro de uma circunferência. Este centro ele chamou de O, tá? O vem de origem, né? Centro, origem, onde você coloca aquela ponta seca do compasso para fazer a construção da circunferência. Bom, nós temos aqui um ângulo, deixa eu fazer com uma outra cor para vocês. Este ângulo aqui em vermelho é chamado de ângulo que está no centro, ou seja, ângulo o quê? Central, né? Ângulo central de 200 graus. Os pontos, por exemplo, C, aqui, por exemplo, é o ponto B, e aqui você tem, por exemplo, um quadrilátero, né? Então aqui você tem um ponto A, depois o B e o valor do C. Legal, né? Essa é a figurinha, uma prévia para vocês, onde este ângulo é o valor de alfa, né? E aqui, por exemplo, o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus. Relações para a gente fazer a resolução. Primeiro, gente, notem que este ângulo aqui, ó, chamado de ângulo, por exemplo, beta, ele é um ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? É um ângulo que tem o centro, e no caso o vértice na circunferência, né? Então aqui, ó, ângulo inscrito é um ângulo de vértice na circunferência. E veja, este ângulo beta, ele está enxergando todo esse arco BC. E esse arco BC, observem, ele é equivalente a 200 graus. Sabe por quê? Porque esse ângulo central é 200, então o arco correspondente também é 200. Lembrou da relação? Então esse aqui é 200, aqui é 200, o ângulo inscrito, que é o beta, ele vai ser a metade. Então nós temos, por exemplo, o beta equivalente a 100 graus. Fez sentido? Tudo bem? Depois, continuando, observem lá, gente, se todo esse ângulo é 200 graus, só esse ângulo aqui você coloca, por exemplo, 160 graus. Porque o ângulo de uma volta completa é 360 graus. 360 mais 200, desculpe, 160 mais 200, você tem, por exemplo, o 360. Tá? Então, essa é a lógica de encontrar este ângulo de 160 graus. Muito bem, então a pergunta é encontrar o valor desse alfa. Mas a soma dos ângulos internos, pessoal, de um quadrilátero, você conhece essa fórmula. Então, somando esses quatro ângulos aqui, ó, alfa, quer encontrar, mais 160 nós encontramos. 60 graus a questão forneceu, mais o valor dos 100 graus encontrado na questão do conceito do ângulo inscrito. A soma desses quatro ângulos é equivalente a 360 graus. Soma dos ângulos de, por exemplo, um quadrilátero, né? Os ângulos internos. Então nós temos que, por exemplo, olha, alfa, 160 mais 60 dá 220, com mais 100, 320. Então aqui, ó, mais 320, que vai ser equivalente a 360. Cálculos mentais agora. 360 menos 320, esse alfa vai ser equivalente a 40 graus, né? Então encontramos o alfa, que seria o problema, né? A proposição da questão. Entendido, gente? Então tá aí, breve revisão, problemas envolvendo as circunferências. Até o próximo encontro, a gente conversa. Aquele abraço.